Bom dia, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui de volta em mais uma aula de história. Nós vamos retomar, né? Estamos iniciando a terceira apostila, retomando um assunto que nós iniciamos na segunda apostila, que foi sobre a Revolução Francesa, correto? Eu me recordo que nós encerramos a apostila relatando sobre a queda da Bastilha, que foi o símbolo, né, que foi o marco inicial para o início da Revolução Francesa. Eu expliquei para vocês como estava a situação da França naquele contexto, né, o terceiro estado, né, a burguesia, toda a população estava sofrendo com todos os maus tratos, digamos assim, com todas as injustiças sofridas pelo primeiro e pelo segundo estado, e aí como uma reação, como uma forma de uma reação revolucionária, uma ação de protesto, eles foram e invadiram a Bastilha, que era o símbolo do absolutismo francês, né? O símbolo do poder do rei, do poder absoluto do rei, correto? E aí eles tomaram. E quando eles tomam a Bastilha, o que vai acontecer? Nós encerramos o último vídeo assim. O que iria acontecer na França? Então é o que a gente vai ver a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá? Como vocês podem ver, ó, na apostila anterior foi possível. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aí. Foi possível entender que a Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, em média, né, 10 anos. E qual foi o resultado prático disso? O fim do absolutismo no país. Então, se cair em qualquer questão, em qualquer prova, qual foi o resultado da Revolução Francesa? O fim do absolutismo. Lembra que absolutismo está ligado à figura do rei, a figura de um rei absoluto, a figura de um rei que detinha todo o poder, que detinha todos os seus caprichos e todas as suas ordenanças em cima de uma população, em cima de um grupo, em cima de um povo. Tudo bem? Então, a Revolução Francesa vem, mesmo que durante 10 anos aí, ela consegue, após esse período, acabar com o absolutismo, tá? Tendo aí como principais motivos de seu acontecimento, o que motivou aí, né? A insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e a insatisfação do povo com sua vida de sofrimentos. Então, lembra, burgueses, né, eram os comerciantes, não fazia parte do primeiro, do segundo estado. Lembra, só lembrar lá daquela pirâmide social que eu apresentei na última aula. O primeiro estado era a igreja, os que trabalhavam na igreja. O segundo estado eram os nobres, a família real. O terceiro estado era então aí, ó, o restante da população, burgueses, comerciantes e os trabalhadores, né? Tanto os trabalhadores rurais quanto os trabalhadores urbanos da cidade, ok? Então, em que a burguesia estava insatisfeita? A burguesia estava insatisfeita por quê? Por conta desses privilégios que a nobreza tinha e os burgueses não tinham, e o povo, olha lá, a insatisfação. Por que o povo estava insatisfeito? Por conta da sua vida de sofrimento, porque eles estavam vivendo numa pobreza, vivendo numa fome. Então, esses dois grupos, né, que são grupos que representam o terceiro estado, eles vão se rebelar por conta disso. Tá? E aí eu já expliquei, ó, o evento que marca o início da Revolução foi a queda, né, ou a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, quando a população insatisfeita invadiu a antiga prisão que servia de depósito de armas, um símbolo do grande poder autoritário do rei. Tendo a duração de anos, a Revolução Francesa vai encerrar-se com um ato chamado Golpe 18 Brumário, feito por Napoleão Bonaparte. Isso a gente vai ver no final, né? Para a gente entender, para facilitar a análise da Revolução Francesa, a gente divide ela em 3 fases. A primeira
Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, que vai durar aí, uns 3 anos, de 1789 a 1792. A segunda, aí a gente vai chamar de Convenção, que é de 1792 a 1795. E, por fim, o Diretório, de 1795 a 1799. Nós vamos entender cada uma delas. O que aconteceu, né, com cada... o que aconteceu em cada fase, quem liderou em cada fase. Tudo bem? E aí, antes da gente entender, vem aqui alguns exercícios para a gente refletir. Então, qual é o evento que marca o início da Revolução Francesa? Número 1, já expliquei. Número 2, qual é o evento que vai marcar o fim da Revolução Francesa? Também tá escrito aí nesse texto introdutório. E número 3, aí, quantos anos durou a Revolução Francesa? Muito simples. Vocês vão fazer lá a contagem de quando até quando durou e marcar a opção. Número 4. Pensando nas fases da Revolução Francesa, marque a alternativa que não representa uma dessas fases. Nós temos aqui 4 opções. Uma opção não representa uma das fases da Revolução Francesa. É só vocês olharem lá, né, gente? Está muito, muito óbvio isso daí. E o número 5, vamos lá. Ligue os eventos ao que representam. Queda da Bastilha. Queda da Bastilha representa o fim da Revolução Francesa, representa assume o governo francês ou representa o início da Revolução Francesa. Vocês vão ligar um ponto ao outro, de acordo com o que eles representam. Tá muito simplesinho, muito fácil isso daí. Ok? Terminou o número 5? Aí sim, você vai entrar nas fases da Revolução Francesa. Que está lá, Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. A primeira fase. Que período é esse? Este é o período inicial da Revolução Francesa, após a tomada da Bastilha. Ele corresponde aos anos que os constituintes redigiram uma Constituição, conjunto de normas, leis, organizadas de uma forma escrita que enumeram e limitam os poderes e funções de uma entidade política de um país. Então, vamos entender por que recebeu esse nome, Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Essa primeira fase recebe esse nome porque foi um período onde eles criaram uma Constituição, eles redigiram uma Constituição. E aí a gente tem que pensar, o que é uma Constituição? Olha o que está lá entre parênteses. Uma Constituição é como se fosse um conjunto de normas, leis, né, que fica organizado de uma forma escrita, que vai enumerar, limitar os poderes e as funções de uma entidade política de um país, né? E aí para a França, né, e ao período da Assembleia Legislativa. Então, eles vão criar esse conjunto de leis. É claro que esse conjunto de leis não vai ser favorável aos reis, principalmente sendo ele, no caso, absolutista. Continuando então, após a queda da Bastilha, espalhou-se o processo revolucionário por todo o país. Então, depois que aquela população lá na cidade de Paris, eles tomaram, entraram, invadiram a Bastilha, que era símbolo do absolutismo do rei, né, por todo o país nós vamos ver um processo, nós vamos ver lá um processo revolucionário, ou seja, várias pessoas do terceiro estado entrando em revolução, fazendo atos revolucionários. Lá, os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e os deixasse sem alimentos, partiram para o ataque. Os camponeses atacando também, né? Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789. Foi marcado por ataques e saques contra a propriedade de aristocracia e muitas vezes dos donos desses locais. Então, o que a gente entende aí? Que nós vamos ver muitos camponeses que tinham medo, né, de sofrer qualquer tipo de perseguição, né, de
de que os grandes, de que a nobreza ou de que a aristocracia deixassem eles sem alimento por conta disso. Então eles vão partir para o ataque, vão invadir, né? Vão invadir, vão invadir aí casas, né? Desses dessas pessoas que faziam parte da nobreza, né? Que faziam parte dessa aristocracia francesa. E olha lá, ó, foi marcada por ataques e saques contra propriedades, né? Então, eles vão atacar, e isso é conhecido como esse acontecimento é conhecido como grande medo. Eles ficaram com tanto medo, né, de uma situação ainda pior para eles, que eles passaram aí a saírem roubando esses proprietários. Com a radicalização do povo nesse contexto, né, o povo mais radical, o povo mais rebelde, uma série de mudanças vão acontecer na França. O que vai acontecer então? Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto. Então, aqueles senhores ainda, aqueles senhores feudais, aqueles grandes fazendeiros que tinham alguns privilégios foram abolidos, né? E no fim foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é muito importante. Talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Por quê? Por que esse documento é o mais importante? Porque nele vai estar escrito, né, fica definido que todos os homens eram iguais perante a lei. Aí a gente volta lá no iluminismo. Lembra que os caras do iluminismo que inclusive influenciou na Revolução Francesa, eles pregavam a igualdade, né? Falavam todos são iguais, não existe pobre e rico, melhor e pior, todos são iguais, embora existam essas diferenças de dinheiro, diferenças sociais, mas os iluministas, eles vêm justamente para alegar que independente do dinheiro, da condição financeira, todos são iguais, né? E aí é criado aí, ó, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Aí tem um trecho aqui dessa declaração para a gente entender. Vocês vão fazer a leitura para ver o que ele vai abordar. Eu vou ler aqui só os artigos. Ó, o artigo 1º fala: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Ó, o artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. O artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique ao próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. O artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão casos determinados pela lei e de acordo com as formas por estas descritas. Ao artigo 9, todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Então, assim, percebem que são pontos que não tinha, que foi base, né? foi suficiente para começar a organizar aquela sociedade que não via o outro como igual. Não, eu preciso respeitar o espaço do outro, eu preciso respeitar o outro. Não, as coisas aconteciam a modo deles, de qualquer forma. Então percebemos que essa criação, né, desses direitos, do homem, do cidadão, serviu até não só para a França, né, mas vamos dizer assim, para todo mundo, né? Como se fosse um exemplo, um modelo de como seguir numa sociedade. Então, criando isso, né? Vamos prosseguindo aqui com o nosso texto, porque isso também é importante. E aí, ó, a radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora como forma de frear o ímpeto do povo. Então nós vamos ver aí, ó,
que uma parte desse terceiro estado, inclusive a burguesia, vendo um grupo mais radical, sempre que eu falo radical, pensa em rebelde. Vendo um grupo mais rebelde, né, eles vão começar a adotar uma posição mais conservadora, uma posição mais neutra, uma posição mais calma, cautelosa, digamos assim, né? E aí eles vão tentar adotar esse tipo de postura para tentar frear o ímpeto, para tentar frear essa rebeldia desse povo. E, ó, já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa da França. Então, o segundo estado vai estar fazendo, vai tentar fugir. Ó, eles vão mudar-se para os países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. Afinal, era perigoso para outras monarquias absolutistas que as ideias revolucionárias que davam direitos e poderes ao povo, restringindo poderes e privilégios da realeza, nobreza e clero se espalhassem. Poderia pôr em risco o governo de reis absolutistas ligado ao chamado Antigo Regime. Então, o que é essa conspiração contra-revolucionária? É uma reação à Revolução Francesa, digamos assim, né? Que qual era o objetivo deles? Tentar reverter essas mudanças. O primeiro e o segundo estado ficaram de braços cruzados? Não, eles tentaram reverter, tentaram acabar com essas mudanças que estavam acontecendo com a Revolução Francesa, porque eles não queriam, isso era perigoso para que outras monarquias, países vizinhos, né, que tinham o poder absolutista ali ainda em vigor, eles tinham medo de que essas ideias desses revolucionários e tudo mais fossem se disseminando, né, por toda a Europa ou pelos países vizinhos que também eram absolutistas, né? Eles ficaram com medo, cara. Por exemplo, um país vizinho lá, talvez a Áustria e a Prússia, eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se lá na França a população está se revoltando dessa forma, pode acontecer aqui também, né? Então eles vão tentar restringir, né, poderes e privilégios da realeza, nobreza, né? Eles vão evitar com que os poderes e os privilégios da realeza se espalhem, né? Eles vão evitar que cadê? Restringindo poderes e privilégios da realeza, clero se espalhasse. Eles tinham medo que isso acontecesse, que essa diminuição do poder, igual estava acontecendo na França, acontecesse em outros lugares. Acho que essa parte aí eu expliquei melhor agora. Então, e aí, olha lá, poderia pôr em risco o governo de reis absolutista. Isso eles não vão querer acontecer. Daí, ó, o próprio rei Luís XVI tentou fugir para a França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. E aí, ó, depois de recapturado, foi conduzido ao Palácio das Tulheiras, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram-no a abandonar Versalhes. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do clero. Nós vamos ver que eles também vão, os revolucionários, né? Aqueles que criaram a Revolução Francesa, que estão em rebeldia, né? Entre aspas, eles também criam uma Constituição que vai afetar o clero, que é o primeiro estado. Né? Essa medida tentou subjugar a igreja francesa à autoridade do Estado. Então eles vão tentar fazer o quê? Vamos colocar a igreja sob o comando do Estado, sob o comando de quem está no poder. Né? E contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. As tentativas de barrar a radicalização de revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Então, vai ser criada uma nova Constituição em 1791, né? E cada vez mais deixando com que o primeiro e o segundo estado tentam aí continuar essa radicalização, tentar barrar, né? Eles vão
vão tentar barrar essa radicalização. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional. Então, essa nova Constituição vai transformar a França em uma monarquia constitucional. O que seria uma monarquia constitucional? Seria uma monarquia como se fosse um país onde tem um rei. O rei ainda está lá, o rei não deixou de ser rei, mas ele só pode governar mediante a uma constituição. Ele não pode sair fazendo o que ele quer como ele fazia no antigo regime, enquanto um rei absolutista. Agora ele tem o poder limitado. Tudo que ele fizer e acontecer tem que passar por essa constitucional, por essa Constituição. Por isso ele tem que obedecer à Constituição. Por isso que diz que é uma monarquia constitucional. E aí isso vai frustrar aqueles que esperavam que a França seria uma república. Presta atenção. Nós temos, da parte dos revoltosos, né? Nós temos, né, o que é o terceiro estado, um grupo que fez essa Constituição, fez acontecer essa monarquia constitucional, ou seja, o rei tá legal, você continua aí governando a França, mas com um poder limitado, mas obedecendo uma Constituição. E isso vai frustrar os mais radicais, né? Quem eram esses mais radicais? O que eles defendiam? Esses mais radicais, esses mais rebeldes, queriam, não, cara, vamos tirar esses reis daí, não queremos rei não, né? A gente quer uma pública, a gente quer eleição, a gente quer um líder eleito pelo povo, né? Ah lá, uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. E aí o que vai acontecer? Considerando-se então os dois grandes grupos que marcaram a Revolução Francesa. Ah lá, ó, quem eram os dois grandes grupos? Girondinos e jacobinos. Girondinos, lembrando, todos esses dois grupos, né, fazem parte do terceiro estado. Tudo bem? Os girondinos eram aqueles do terceiro estado que defendiam, né, eles eram mais moderados, eles eram mais assim, controlados, eles defendiam uma Revolução Francesa, defendiam uma monarquia constitucional. Ele dizia, lei, legal, não vamos te tirar do poder, mas que você cumpra o que nós exigimos na Constituição. Já os jacobinos eram os mais radicais, eram aqueles que queriam tirar o rei da jogada, queriam implantar ali uma república democrática, com um líder que seja eleito pelo povo. Então, nós vamos ver aí agora uma divisão dentro do terceiro estado. E esses grupos possuíam visões lá, radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. Como eu falei, girondinos são mais moderados e jacobinos são os mais radicais. A gente já está terminando essa parte, tá? Só para a gente concluir. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra as nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitas começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Então, né, antecipando-se a isso, a Assembleia declarou guerra contra a Áustria e a Prússia. Olha aí, temerosos de receberem aí uma invasão, nós vamos ver uma guerra contra a Áustria e a Prússia, né? A defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. Então, nessa primeira fase, quem que estava controlando toda a Revolução Francesa, toda a França, na verdade? Eram os girondinos, os mais moderados, aqueles que criaram uma constituição, aqueles que falaram, rei, beleza, continua governando o país dentro de um limite, obedecendo a Constituição. Só que com essas possíveis invasões da Áustria e da Prússia, né, os girondinos ficaram um pouco estabilizados, porque eles sofreram ataques ali, correram risco de serem invadidos. E aí o que vai acontecer?
a partir de 1792, abriu um caminho para a radicalização, ou seja, os jacobinos, né, aquele outro grupo mais radical, eles ainda ficam ainda mais radicais quando percebem essa quase invasão, e aí eles vão iniciar um período que a gente chama de período do terror da França, né, onde os jacobinos tiram os girondinos de lado e passam a exercer uma soberania, um poder maior sobre a França. O resultado disso foi que os sans-culottes, quem sans-culottes? Os trabalhadores urbanos, eles vão se organizar, vão derrubar a monarquia francesa e vão instaurar ali a república. Então, o que esses jacobinos vão fazer? Vão chegar, vão tirar os girondinos de lado, vão tirar essa monarquia de lado e vão falar, olha, agora quem manda aqui somos nós queremos uma república. O que vai acontecer a partir disso? A gente não sabe. O que vai acontecer? O que vocês imaginam? Agora com um grupo mais radical no poder da França, será que nós vamos ver ainda o rei liderando a França? Será que eles vão chegar e vão... Por que vocês acham que esse período da França vai ser conhecido como terror? Por que vocês acham que isso vai acontecer? Isso vai ficar então para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo, tá bom? Se você ficar com dúvida, pode ir lendo o restante da apostila, pode ir fazendo se você quiser. Mas na próxima aula, não deixe de voltar aqui para assistir a continuação desse vídeo, para a gente entender como que aconteceu e, claro, para você tirar sua dúvida, né? Para ver se o que você entendeu aí está coerente com o correto, né? Tá correto a forma que você entendeu. Então, antes da gente encerrar, deixa eu explicar aqui essas atividades. Olha lá, ó. Agora é hora de de guardar algumas informações. A número 1. Após a tomada da Bastilha, um grupo de constituintes redigiu uma constituição para a França. Mas o que é uma constituição? Vai responder. O número 2. Vai falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Vocês vão ler, observando o texto, né, que está lá anteriormente no texto, aquele texto sobre os direitos humanos, né? E vai dizer, e vai escolher apenas um daqueles artigos. Eu li quase todos os artigos para vocês. Escolha um deles e diga. Eu quero que você, não é para você escrever tudo que está lá. Escolha lá, vamos supor, artigo 3º. Tenta escrever com as suas palavras. O que o artigo 3º está falando? Não copie igual está lá. Tenta falar com as suas palavras. Tudo bem? Aí vem a questão número 3. Começar uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O trecho indica que havia reinos que apoiavam a Revolução Francesa. Ao contrário, viam com grandes preocupações, despojando que tudo acabasse e que o rei Luís XVI voltasse a reinar. Por que a Revolução Francesa trazia preocupações aos outros reinos? Vamos pensar. Por que eu expliquei isso nesse vídeo. Por que os outros reinos, né, os países vizinhos, se preocuparam tanto com a Revolução Francesa? O que eles tinham medo que acontecesse também nos reinos deles? Escrevam aqui no número 3. Na questão 4, vocês vão marcar, acho que é marcar X, não é isso? Não só o poder real foi abalado pela Revolução Francesa. O primeiro Estado, durante o processo revolucionário, também sofreu limite. Qual das frases abaixo confirma essa ideia? Qual dessas frases confirma a ideia de que o processo, de que o primeiro Estado... Né? Quem é o primeiro Estado mesmo? Lembra? Quem era o primeiro Estado? Não é a igreja? Então, qual dessas opções vai dizer que a igreja também sofreu com a Revolução Francesa? Ok? Marca a opção correta. A convenção já é a segunda fase, né, da Revolução Francesa, que nós chamamos também da fase do terror, como eu já falei anteriormente, que é o que vai ficar para a nossa próxima aula. Tudo bem? Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem aí no WhatsApp.